Se algum irmão deseja orar pelo início da reunião, fique à vontade, abra seu microfone e faça uma oração para nós iniciarmos. Obrigada, Senhor, essa noite, para a gente estar aqui, Senhor. Tão difícil, Senhor, estar longe dos irmãos. Mas essa noite, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por essa forma de nós nos encontrarmos, Senhor, de nós podermos ouvir essa noite. Muito obrigada, Jesus. Senhor, nós te bendizemos nessa noite, Senhor. Pela sua soberania, Senhor. Apesar de estarmos reunidos online, mas onde estiver dois ou mais reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente, Senhor. Por isso pedimos a tua graça, a tua misericórdia, para com esse tempo, para com cada um de nós, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala aquilo que tu deseja falar para a igreja, Senhor. Que nosso coração possa estar como uma terra pronta para recebermos de bom grado a tua sublime palavra, Senhor. Somos gratos por estarmos aqui, Senhor, reunidos em capacite o meu irmão, vence toda dificuldade, que ele possa falar mediante os seus oráculos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Como o irmão orava, nós somos gratos a Ti, Senhor. Nós Te louvamos nessa noite, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Graças ao Senhor. Vou dar início aqui à reunião. Peço a ajuda do Senhor, porque temos que ser breves, mas que a palavra do Senhor possa trazer conforto aos nossos corações nesta noite. Vou compartilhar uma tela com vocês. Vocês só me respondem se estão visualizando. Sim? Sim. Muito bem. Então, o primeiro texto aí, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, já está na tela de vocês, é dito, o texto todo diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. E de Cristo Jesus, nossa esperança. Este é o tema da mensagem desta noite. Cristo Jesus, nossa esperança. Permita-me fazer uma breve oração também, irmãos. Senhor, eu te agradeço por esta noite. Peço a tua bênção sobre esta palavra, que mesmo curta em tempo, seja preciosa em seu valor, como ela é preciosa. A tua palavra é a verdade, Senhor. Fale profundamente aos nossos corações. Nós precisamos de Ti. Abençoa-nos, Senhor, a cada um que reservou este tempo para ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, então nós estamos dando uma pausa na série de mensagens em Hebreus 11 para falar uma palavra de consolo e de esperança aos corações dos irmãos. Nós temos vivido dias difíceis, até mesmo em nosso meio. Nós temos irmãos que contraíram o vírus, que perderam familiares, mas eu quero lembrar a nós aquilo que pode nos trazer esperança. Nossa esperança, em hipótese alguma, está em que este mundo melhore, em que as coisas voltem ao normal, como era antes desta pandemia, porque no normal já era este mundo infestado de pecado e que carecia da graça de Deus. A nossa esperança, irmãos, é muito mais elevada do que isso. A nossa esperança é que um dia Ele, o amado de nossas almas, virá dos céus e buscará o seu povo. Essa é a esperança que preenche todo o nosso coração. Cristo Jesus, nossa esperança. Somente esta frase
para um verdadeiro filho de Deus, já consegue preencher completamente seu coração de alegria e de paz. Então é nesse sentido, irmãos, que quero falar esta noite. Lembrando, é claro, que a nossa situação hoje é sim de tempos difíceis. E eu separei um texto aqui em Atos 27, versículo 20, que vocês estão vendo aí na tela. Diz assim a palavra do Senhor: E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Este versículo aí está falando de uma ocasião em que Paulo estava em um navio e já fazia alguns dias que ele não via nem sol nem estrelas, e uma grande tempestade estava caindo sobre eles naquele mar. E disse: fugiu-nos toda a esperança. Eu sei que há momentos e há irmãos que talvez estejam passando por angústia e tristeza nestes dias, chorando, com incertezas em seu coração, não só por causa da pandemia ou deste vírus, porque a vida, ela tem aflições, ela tem sofrimentos, ela tem angústias. Jesus disse que seria assim. Desde aquela família que deseja há muito tempo ter um filho e não possui, isso lhe traz angústia, tristeza. Desde da esposa que vê seu marido contraindo o vírus e fica insegura, triste. A fé balança, parece que é dias em que não há sol nem estrelas e uma grande tempestade está caindo no barco. Desde aquele que recentemente perdeu entes queridos. São dias difíceis, são dias de tempestade no barco. E houve exatamente um dia assim na vida dos discípulos, em que eles estavam com o Mestre no barco. Eu separei aqui o versículo de Marcos, capítulo 4, versículo 37 e 38. Os discípulos estavam dentro do barco com o nosso Senhor. E é dito assim: ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Deixe-me explicar isso, irmãos. Os discípulos estavam dentro de um barco com o Senhor. Começou uma grande tempestade, ventos, o barco chacoalhando para lá e para cá. E Jesus estava dormindo, sossegado em seu travesseiro. Mas os discípulos estavam desesperados. E a pergunta que surgiu é: Mestre, não te importa que pereçamos? Irmãos, por mais difícil que esteja a situação neste momento, e por mais que surja no nosso coração perguntas, nós precisamos saber: nosso Mestre se importa. Nosso Senhor está no controle. Eu não coloquei aqui, mas vocês sabem o que aconteceu logo depois deles com dúvidas no coração. Mestre, não te importas com a situação que eu estou vivendo? Estou desesperado. Olha, Mestre, o Senhor Jesus levantou-os, deu uma palavra ao vento, ao mar, e tudo se acalmou. Irmãos, Jesus, nosso amado Senhor, é nossa única esperança. Ele está no barco. Ele está no controle de nossas vidas. Não nos desesperemos. Não entremos em pânico. Este mundo está em pânico. Este mundo tem medo. Nós podemos confiar no grande Salvador que possuímos.
Nós temos uma excelente esperança. Não é uma esperança, será que vai acontecer? Não, irmãos. É uma esperança segura, firme. Nosso amado Senhor, dada a última trombeta, voltará e buscará aqueles que creem em seu nome. Este mundo irá de mal a pior, e ai daqueles que se rebelam contra o Evangelho de Cristo Jesus, porque Ele tem batido a porta, oferecido graça e misericórdia, e muitos têm rejeitado o seu convite de amor. Mas este é o tempo da graça, este é o tempo de estarmos mais próximos e firmes em nossa confiança em nosso Senhor. Veja, nosso Senhor disse em João 16, versículo 33, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Veja, irmãos, como nosso Senhor não mentiu. Ele disse, no mundo passais por aflições, por angústias. Quando cremos em nosso Senhor, em momento algum, o Senhor nos garantiu que aqui teríamos vida fácil e tranquila. Em momento algum, o Senhor nos garantiu que estaríamos livres de dores, de doenças, de angústias, de luto. O Senhor nunca falou isso. Mas o Senhor disse, vocês terão paz em mim. Nossa paz não depende das circunstâncias, irmãos. Não depende se tudo vai bem ou não em nossas vidas. Nossa paz depende daquilo que Cristo fez por nós na cruz do madeiro, onde Ele derramou o seu sangue precioso para perdoar os nossos pecados. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, que acabe este mundo e que venha logo dos ares nosso amado Senhor. Tenhamos bom ânimo, irmãos. Não fraquejemos. Fortaleçam as suas mãos, irmãos. Breve virá nosso amado Senhor. Ele venceu o mundo. E Ele disse que a nossa fé é que vence este mundo. Ele disse em sua palavra, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esta é a nossa vitória. Irmão e irmã, você está ansioso, você está ansiosa, você está com medo. Não fique, tenha bom ânimo. O Senhor está conosco, Ele está cuidando, Ele é soberano, Ele sabe o fim desde o começo. Ele cuida de nós, irmãos. Eu quero ler com os irmãos alguns textos que vão nos relembrar, trazer à nossa memória a esperança que possuímos. Então, em Lamentações, capítulo 3, versículo 21, o profeta Jeremias, em meio a uma calamidade, a cidade tinha sido destruída, estava tudo acabado, e ele escreveu isso em seu livro de Lamentações. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E é o que quero fazer agora, irmãos. Trazer à memória de todos o que pode nos dar esperança, como já tenho feito, inclusive. Romanos 8,18 é o primeiro texto. E é dito assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Tudo depende do ponto de vista e da comparação que é feita, muitos dizem.
Isso é verdade, irmãos. O apóstolo Paulo aqui nos diz que se nós formos comparar as aflições, sofrimentos que nós temos neste tempo presente, elas nunca poderiam ser comparadas com a glória que está para ser revelada a nós. Tudo aqui, irmãos, é leve e momentâneo. Por mais angustiante que seja, é leve e momentâneo, comparado com o peso de glória da eternidade que nos aguarda com o nosso amado Senhor. Onde estaremos lá com Ele, sem dor, sem pranto, sem choro, onde as primeiras coisas já terão passado, tudo se fez novo. Vocês sabem, irmãos, nosso Senhor disse no capítulo 16 do Evangelho de João, que em sua ausência o mundo se alegraria e nós nos entristeceríamos. Porque nosso Senhor não está aqui, mas seria por breve tempo, irmãos. E então Ele voltará para nós e nos levará. E o mundo, que tanto se alegrou na ausência do Senhor, porque agora eles podem fazer o que querem, agora aqueles que não creem no Senhor podem viver da maneira que querem, zombar do Senhor. Ele está sendo misericordioso, paciente. Mas haverá o dia em que o mundo chorará e nós nos alegraremos com a glória que será revelada. Nós somos um povo cheio de esperança, irmãos. Veja mais este verso, para que os irmãos relembrem, para que isto traga a nós esperança. Hebreus 4:9 é dito: portanto, resta um repouso, um descanso para o povo de Deus. Irmãos, este mundo não é o lugar do nosso descanso. Este mundo não é o lugar do nosso repouso. Nós aguardamos o Salvador e a pátria celestial, irmãos. Lá sim é nosso descanso. Aqui, irmãos, temos muito trabalho, temos muita angústia. Aqui sofremos por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros, porque ainda entristecemos ao nosso Senhor com nossas atitudes, com nossos erros, porque somos pecadores. Ainda temos que sofrer com morte, com luto, com doença, com a fraqueza de nosso corpo. Mas o repouso virá, irmãos. Aguardem, aguardem. Ergam os olhos. Quem sabe nosso amado Senhor não volta esta noite mesmo, para junto dele estarmos por toda a eternidade. Mais um texto, irmãos. Perdão por estar falando muito rápido. Eu espero que os irmãos estejam conseguindo entender aquilo que desejo transmitir esta noite. E agora nós vamos a um texto de 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 6 a 9. É dito: no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, jamais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Irmãos, neste tempo, conforme a soberania do Senhor, se necessário, nós seremos contristados. Nós nos entristeceremos, nós passaremos por provação. Mas as provações para o cristão são um momento em que as mãos do Senhor são colocadas sobre ele e ele refina
a fé dos cristãos, para que o valor desta fé seja revelado e glórias a Cristo sejam dadas. Neste momento, irmãos, nós não estamos vendo Cristo, mas nós já exultamos com alegria, cheia de glória, irmãos, porque pertencemos a Ele. E tudo que nós passamos aqui é breve tempo. Não deixe Satanás enganá-lo. Não deixe a sua mente ficar perturbada com os acontecimentos. Tudo aqui é breve. Nosso descanso eterno, nosso lar eterno não é aqui. Quantos e quantos em pânico. Não é assim o povo de Deus, irmãos. O povo de Deus é confiante. Ele é alegre. Mesmo passando por provações e mesmo passando por tristezas, ainda assim, ele pode olhar para o céu e ver que de lá vem toda a sua segurança, todo o seu socorro. E pode, ainda assim, exultar. Veja que o texto fala de ser contristado, de ficar triste e mesmo assim exultar com alegria indizível. Só o cristão pode entender o que é isso. Em uma situação difícil, se alegrar em Deus mesmo assim. Ah, irmãos, que maravilha é possuir o Salvador que nós possuímos. Eu caminho agora, irmãos, para concluir. E eu vou até tirar o compartilhamento, eu gostaria que os irmãos abrissem em 1 Tessalonicenses 4:13. 1 Tessalonicenses 4:13. Veja o que diz a palavra do Senhor. Não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Então aqui Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que já morreram no Senhor. Não sejam ignorantes. Para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. O crente fica triste, irmão? Fica. Mas ele não fica triste como os demais que não têm esperança. Nós ficamos tristes quando perdemos um ente querido? Ficamos. Nós ficamos perturbados ainda por causa da nossa condição, quando há algo na nossa família, alguém doente em nossa família passando por essa situação, ficamos. Mas nós não somos como os demais que não têm esperança. Veja a continuação do apóstolo Paulo, que maravilha, irmãos. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que já morreram, os que dormem nele. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Depois de Paulo dizer, irmãos, para os irmãos, olha, vocês não precisam ficar tristes como os demais, porque dada a voz de ordem e ressoada a última trombeta, aqueles que morreram no Senhor virão com Ele em sua companhia. Seus corpos que estarão enterrados aqui na terra ressuscitarão, unir-se-ão a suas almas e espíritos,
E aqueles que estiverem vivos quando o Senhor vier, serão imediatamente arrebatados para o encontro do Senhor nos ares. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E ele conclui: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É claro que somente o cristão verdadeiro pode receber o consolo destas palavras. E você que ainda está em dúvida, se entrega ou não o seu caminho ao Senhor, se confia de fato nele ou não, não perca tempo. Assim diz a palavra do Senhor: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. O último verso, irmãos, que gostaria de ler para concluir, está em Apocalipse. Apocalipse 21, versículo 4, e assim concluo a minha mensagem. É dito: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Querido irmão, irmã, que perdeu entes queridos neste momento, que tem chorado, às vezes até escondido chorado, o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, nem dor, nem luto. As primeiras coisas já passaram. Tudo Ele faz novo. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, assim concluo a mensagem. Espero trazer aqui neste momento um sopro de esperança ao seu coração. Relembrar aquilo que nos traz esperança. Em breve, muito em breve, eu e você, amado irmão, estaremos com Ele. Aquele que teve suas mãos chagadas por nossos pecados. Aquele que recebeu uma coroa de espinhos em sua cabeça por nossos pecados. Aquele que recebeu chicotadas, escárnio, foi cuspido, foi zombado por nossos pecados. Nós o veremos face a face. E nós não precisamos temer se estamos nele, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Alegre-se, regozije-se no Senhor sempre. Perto está o Senhor. Maranata, vem, Senhor Jesus, a tua igreja te espera.